O sábado é o selo de Deus e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Essa aqui é a parte 2 e final, mas é muito importante que você assista também a parte 1, que já está aqui no perfil, porque ela serve de pano de fundo para a compreensão do que nós vamos abordar nesse vídeo aqui. Mas antes de começar a falar no que acreditamos, é importante deixar claro já de início o que não acreditamos. Não acreditamos que o sábado salva. Quem salva é Cristo. Não acreditamos que o sábado substitui o selo do Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Também não cremos que hoje alguém esteja automaticamente perdido por não guardar o sábado. Mas se o sábado, assim como qualquer outro mandamento, não salva, qual é então a sua importância nos eventos finais da história da igreja neste mundo? Esse vídeo é dedicado a mostrar que, embora o Espírito Santo seja o selo principal e mais importante, porque é somente através dele que nós podemos ter a certeza da salvação, o sábado também é um selo, mas de caráter escatológico específico para o tempo do fim. Ele está conectado e é dependente do selo do Espírito Santo, mas é distinto dele. Muitos acreditam que, por ser mencionado no Antigo Testamento, o sábado teria apenas uma função temporária. No entanto, é importante compreender que o que se cumpriu em Cristo foram as práticas ligadas ao cerimonialismo da lei de Moisés. Fora desse recorte específico, nós encontramos, mesmo no Antigo Testamento, sinais que, assim como o sábado, continuam válidos e significativos até hoje. Alguns exemplos disso são os próprios luminários, o sol, a lua, que Deus colocou no céu como sinal para marcar dia, mês, ano. O sol determina os anos, a lua marca os meses, a rotação da terra define os dias. Outro exemplo é o arco-íris, dado como sinal eterno da aliança de Deus com a humanidade, que jamais destruiria novamente o mundo com água. Além do relato no livro de Gênesis, o arco-íris também é mencionado no Apocalipse, mostrando que o arco-íris é um sinal que continua válido ao longo de toda a revelação bíblica e continua visível, inclusive até hoje, surgindo sempre após a chuva como memorial da promessa da misericórdia divina. O arco-íris, mesmo depois de milênios, segue nos lembrando de que Deus não se esquece do que promete e cumpre fielmente a sua palavra. Da mesma forma, o sábado é um sinal ou selo instituído para toda a humanidade e não apenas para os judeus, como nos mostra Ezequiel capítulo 20, versículos do 20 ao 21 e Marcos capítulo 2, versículo 27, que diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem. A palavra traduzida por homem no grego é anthropos, que significa humanidade, ou seja, o sábado foi feito por causa da humanidade como um todo e não apenas para uma nação ou povo específico. Mas, contrariando o texto bíblico do Novo Testamento, que nós acabamos de ver, em que o próprio Cristo diz que o sábado foi feito e estabelecido por causa da humanidade, muitos hoje querem dizer que não, que na verdade o sábado não foi feito para a humanidade, foi feito só para os judeus. No capítulo 15 de Números, nós vemos que as mesmas leis dadas por Deus aos israelitas também se aplicavam aos estrangeiros que estavam entre eles. Inclusive, logo após o texto mencionar que as mesmas leis deveriam ser observadas tanto pelo que era natural de Israel, como também pelo que era estrangeiro que estava no meio deles, nós vemos o relato de que um homem cuja nacionalidade não é identificada foi morto a mando do próprio Deus por violar o sábado. O fato de o texto não revelar se o homem que foi morto era natural de Israel ou estrangeiro, deixa claro na prática que as leis de fato se aplicavam tanto aos que eram naturais de Israel, como também aos que eram estrangeiros, mas que estavam entre eles. A ideia de que a guarda do sábado, do sétimo dia e de exclusividade judaica, infelizmente, é uma das maiores mentiras do mundo cristão, que foi repetida tantas vezes até que se tornou uma pseudo-verdade. Muito dessa confusão se dá porque as pessoas confundem o sábado dos 10 mandamentos morais da lei de Deus com as festas cerimoniais da lei de Moisés, que não tinham dia fixo, mas que também eram chamadas de sábados. Porque a palavra sábado, se traduzida corretamente do hebraico, ela significa descanso, e nem sempre quando ela aparece na Bíblia está fazendo referência ao quarto mandamento da lei de Deus. Aqui no meu perfil já tem um vídeo explicando a diferença entre o sábado moral dos 10 mandamentos dos sábados cerimoniais associados às festas judaicas. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, eu recomendo que você assista esse vídeo. É muito importante a gente saber diferenciar o que é moral do que é cerimonial, porque todos os regulamentos cerimoniais, sem exceção de nenhum, foram estabelecidos depois do pecado e por causa do pecado. Já o sábado do descanso semanal foi estabelecido na criação antes do pecado, obviamente, e por causa da humanidade. Portanto, ele não preenche os requisitos dos regulamentos cerimoniais. Essa compreensão equivocada acerca do que é moral e do que é cerimonial leva muitos a confundirem a guarda do sábado semanal com práticas como a circuncisão, por exemplo, que era cerimonial e, assim como todos os outros rituais cerimoniais, cumpriu o seu objetivo e finalidade no sacrifício de Cristo na cruz. Mesmo compreendendo que a circuncisão perdeu a sua validade com a nova aliança, é interessante perceber que ela também foi um sinal ou selo para o povo hebreu. O sábado também sempre
sempre serviu para identificar e marcar o povo de Deus. Ou seja, nunca existiu apenas uma forma de identificação. Deus sempre usou diferentes sinais para mostrar ao mundo quem lhe pertencia. Mas veja que interessante é a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, onde ele diz que a circuncisão não vale de nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Nesse contexto, Paulo está dando conselhos a respeito do matrimônio, apontando para o 7º mandamento, não adulterarás. Nesse texto, a palavra grega para mandamento é entolê. É a mesma usada por Jesus quando sobre o decálogo disse, guarda os mandamentos. Portanto, Paulo aqui separa claramente os rituais cerimoniais que incluíam a circuncisão dos 10 mandamentos morais da lei de Deus, mostrando que os 10 mandamentos continuam válidos mesmo no Novo Testamento. Assim como o Antigo Testamento, o Novo também traz diferentes selos, cada um com sua função específica. Os coríntios, por exemplo, foram chamados de selo do ministério de Paulo, e o próprio Jesus recebeu do Pai um selo de aprovação para o seu ministério. O Espírito Santo também é mencionado como selo ou agente selador. O original grego permite ambas as interpretações. Mas em todos os casos, o selo do Espírito aparece num contexto de salvação como penhor, garantia da vida eterna. No entanto, o Espírito Santo nunca aparece como sendo limitado apenas a um contexto escatológico de fim de mundo. Como já vimos, a Bíblia nos mostra que há vários sinais e selos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Portanto, reconhecer a existência de outros sinais e selos de maneira alguma invalidaria a obra do Espírito Santo. A palavra de Deus dizer que os coríntios eram o selo do ministério de Paulo, evidentemente não anula a atuação do Espírito Santo na vida do apóstolo. Da mesma forma, a Bíblia admitir a existência de um selo escatológico não diminui a importância do selo do Espírito de Deus. Até porque ninguém poderia receber o selo final de Deus sem antes ter sido transformado e selado pelo próprio Espírito de Deus. Mas porque o selo do Espírito não pode ser compreendido como sendo o selo escatológico relatado em Apocalipse. A Bíblia mostra que o selo escatológico do tempo do fim possui características muito específicas que diferem da atuação do Espírito Santo, mas, como eu quero sempre reforçar, é dependente dele. Nós podemos resumir essas características em 4 pontos principais. A primeira característica é momento histórico. A Bíblia relata que o selo escatológico é aplicado somente no fim da história, pouco antes da volta de Jesus. Já o Espírito Santo, por outro lado, foi derramado desde a ascensão de Cristo. A segunda característica são os destinatários. O selo do Espírito Santo, segundo Efésios, é dado a todo aquele que crê em Cristo no momento da conversão como garantia da salvação. Já o selo escatológico, conforme Apocalipse 7:3 e a semelhança de Ezequiel 9, do 4 ao 6, é aplicado no fim dos tempos apenas na fronte dos servos de Deus que estarão vivos naquela ocasião. Terceira característica é a função antagônica. No texto bíblico, o elemento que se coloca em oposição direta à marca da besta é justamente a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Assim, enquanto a marca da besta representa submissão ao poder de Satanás, o selo, o sinal de Deus, simboliza lealdade e fidelidade à sua vontade. A quarta característica é contrafação e paralelismo. Na parte 1 desse vídeo, nós vimos em detalhes como Satanás sempre faz contrafações daquilo que Deus já estabeleceu. Note que a marca da besta é colocada na mão ou na fronte, imitando nitidamente de forma invertida a lei de Deus, como relatado em Deuteronômio 6:8 e Deuteronômio 11:18. Na Bíblia, só existem 2 coisas que são colocadas na mão e na fronte: a lei de Deus e a marca da besta. Não há referência ao Espírito Santo ou outros selos de Deus sendo aplicados na mão e na fronte, apenas a sua lei, os 10 mandamentos. Seguindo o princípio de que a própria Bíblia se interpreta, fica claro e evidente que o sinal de Deus só pode ser a própria lei de Deus. Mas se o sinal de Deus é a sua lei como um todo, qual é a importância do sábado em específico? Entre todos os 10 mandamentos, o sábado se destaca por possuir algumas características especiais. Ele é o mandamento mais extenso, onde Deus dedica mais tempo falando sobre os seus detalhes. Curiosamente, é o único mandamento que começa com um lembra-te, mostrando que Deus desejava de uma maneira especial que o 4º mandamento não fosse esquecido. Além disso, o sábado é o único mandamento que reúne as 3 características de um selo conforme se entendia na época bíblica: nome, cargo e jurisdição. Nós podemos ver claramente o nome de Deus, YHWH, no mandamento do sábado, registrando a identidade divina e mostrando que é o próprio Deus quem estabelece esse mandamento. Nós também podemos ver o cargo de Deus como Criador no mandamento do sábado, pois ali ele é chamado de aquele que fez os céus, a terra, o mar e
tudo que neles há. No quarto mandamento, nós também podemos encontrar a jurisdição, a extensão do governo de Deus que abrange os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, mostrando que todo o universo está sob o seu domínio. O sábado, portanto, funciona como o selo que autentica a lei de Deus. Sem ele, a lei poderia ser apenas um código moral semelhante ao que encontramos em outras religiões ou até mesmo sistemas humanos. Até porque mandamentos como não matar, não roubar, honrar os pais existem em diversos contextos. O que confere autoridade a essas regras não é quão boas elas pareçam ser, mas quem as institui. No momento em que essas regras entram em conflito com os interesses pessoais de alguém, somente a autoridade de quem as instituiu pode garantir que elas devem ser obedecidas. Nos 10 mandamentos, a autoridade de Deus é explicitamente mostrada pelo fato de que eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus, mostrando que a validade da lei não depende de intermediários. No sábado, isso fica ainda mais evidente porque o mandamento revela a identidade de quem instituiu essas regras, deixando registrado que é o próprio Deus, criador do universo, quem ordena e sela com o sábado a sua lei. Muitos servos de Deus hoje e no passado não guardaram o sábado, mas isso não foi um empecilho para que eles recebessem o selo do Espírito Santo. E nós cremos sim que pela fé eles foram salvos, porque Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. No entanto, esse tempo de ignorância não durará para sempre. Deus não permitirá que o mundo permaneça indefinidamente mergulhado na falta de entendimento, mas tem conduzido a humanidade a uma revelação cada vez mais clara da sua vontade. Por isso, a Bíblia é clara em mostrar que até pouco antes da volta de Cristo, todos já estarão pelo menos relativamente informados acerca da importância de ter a lei de Deus, os 10 mandamentos, que inclui a guarda do sábado, selada nas suas mentes. A essa altura, ninguém terá mais desculpa diante de Deus para continuar transgredindo a guarda do sábado. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11, mostra que a violação de um único mandamento equivale à violação de toda a lei. E ao rejeitar a lei de Deus, o seu sinal, essa pessoa está inevitavelmente se posicionando ao lado de Satanás, recebendo a marca da besta e tendo o seu destino selado de forma eterna e definitiva. Satanás sabe muito bem que ele não precisa fazer uma pessoa rejeitar todos os 10 mandamentos de forma aberta, basta apenas fazê-la negar ou minimizar a importância de um único deles. Por isso ele concentra os seus esforços em combater justamente o quarto mandamento, o único que autentica toda a lei do Criador. Ao encher as pessoas de ódio contra o memorial da criação, ele deturpa a solenidade desse mandamento e transforma aqueles que, mesmo na contramão do mundo, permanecem fiéis em guardá-lo em alvo de zombaria, desprezo, rejeição e muitos ataques. A Bíblia diz: ata o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, e ainda na sua mente imprimirei as minhas leis. Note que a lei é selada no coração daqueles que já são discípulos. E não há como alguém ser discípulo sem antes ter recebido o Espírito Santo. Isso mostra que a lei é selada justamente no contexto de uma vida já transformada, já convertida pelo poder da ação do Espírito Santo. Mas mesmo que até hoje você, que já é discípulo de Jesus, não tenha ainda compreendido a necessidade de obedecer à lei de Deus em sua totalidade, ao receber hoje a luz e a convicção, você pode aceitá-la. Para que mais adiante, no tempo determinado do fim, você possa ter a lei selada definitivamente na sua mente, no seu coração, porque você permaneceu fiel e não cedeu a Satanás. O sábado é o memorial da criação, o dia em que Deus finalizou toda a sua obra que como Criador fizera. Não foi em outro dia. Você pode até guardar o domingo, a segunda, a terça, mas nesse caso estará agindo como inimigo, se colocando acima e em oposição ao Deus Criador, ao instituir para você o seu próprio dia de descanso. O sábado foi o único dia em que Deus descansou, abençoou e santificou, ou seja, separou para uso sagrado. A ressurreição nos lembra que Ele é o nosso Redentor, aquele que nos salvou, mas sem a criação não haveria por que haver redenção. Ele nos salvou porque primeiro decidiu nos criar. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não permita que o fato de que a maioria desse mundo rejeita o sábado seja motivo para que você faça o mesmo, porque o consenso da maioria nem sempre reflete a verdade. Deus, por exemplo, não se agradou da maioria do povo de Israel. E ele nos adverte a não torcer a justiça seguindo a multidão. Não se engane, o povo de Deus nunca foi maioria na história desse mundo. Inclusive, foi pelo consenso da maioria que o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo foi condenado e morto. Portanto, não se permita esquecer daquilo que ele te ordenou que lembrasse. Em Isaías 30:21, nós lemos: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem
para a esquerda. Decida obedecer à voz de Deus, mesmo contra a correnteza desse mundo. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração.